Então, nossa proposta era essa que aqui se encontra. Ler um artigo e, a partir daí, a gente vê os pontos principais de cada um deles. Eu vou seguir por todos eles, todos os três, e a gente vai discutindo a partir daí. Bom, nós temos aqui o nosso primeiro artigo. Quem escolheu esse primeiro artigo aqui, por favor, se manifeste. Pode falar pelo microfone também. E aí, eu? Beleza. A primeira parte que a gente tem que ver quando vai ler um artigo é o resumo. Vocês lembram os elementos que tem que constar no resumo, correto? São eles objetivo, metodologia, os resultados e as conclusões. No caso, com resultado e conclusão, você pode colocar os principais resultados e as principais conclusões. E dependendo do artigo, as conclusões podem ser diversas. Bom, então olhando esse resumo que aqui está, aqui nós temos o objetivo, que está aqui, que eu destaquei aqui em azul. Foi realizado um estudo comparativo entre ambos os processos, utilizando-se a liga à base de cobalto comercialmente conhecida como Stellite 6, como material de adição na forma de pó. Então, o objetivo desse trabalho, ele não colocou. O objetivo desse trabalho que seria uma coisa mais comum, mas também pode ser da maneira que aí se encontra. Então, ele comparou dois processos, que é o processo de alimentação de plasma pelo pó e o processo de alimentação de plasma por arame. Então, são duas técnicas diferentes para fazer um estudo comparativo. Então, qual é o objetivo? Para que ele fez? Aqui ele colocou uma espécie de justificativa, que seria a contribuição dessa pesquisa. Para que essa pesquisa foi feita? Aqui, logo a seguir. A pesquisa foi realizada com a expectativa de ser aplicada nas operações de revestimentos de superfícies, em especial as partes de turbinas hidráulicas desgastadas por cavitação. Uma curiosidade com relação a esse material, que seria, no caso, a liga com base de cobalto, elas têm excelente resistência à abrasão. Então, é muito aplicada para desgaste, como vocês estão vendo aqui, ó. Depende da natureza do mecanismo de desgaste encontrado. E aqui ele comenta para que serve essa liga. Então, no caso aqui, aqui a gente pode concluir. Ele falou pouco da metodologia, ou não falou quase nada. Aqui não tem quais são, ou como que ele comparou o processo, se foram as mesmas variáveis. Aqui não tem esse tipo de informação. Ele só comenta sobre a liga, que teoricamente não deveria estar aqui logo após o objetivo. Falou que foi avaliada a influência da vazão do gás de plasma nos valores de diluição, dimensão. Aqui a metodologia está aqui. Essa foi avaliada da metodologia. Mas essa parte aqui, com relação a essa liga 6, não precisava estar aqui. Você podia falar um pouco mais dos resultados da metodologia. Aqui ele comenta já o resultado final, né? Ele comenta que a alimentação de pó foi a que melhor produziu acabamento superficial, menor diluição, menor molhamento. Ele comparou todas essas variáveis que aqui estão, valores de diluição, dimensões do cordão, dureza e microestrutura. Para quem não sabe o que é diluição e nunca trabalhou com solda, vocês tiveram essa matéria de solda, correto? Então, diluição seria a mistura do material base, do metal base, com metal de adição. Quanto mais se mistura, maior a diluição. Quanto menos se mistura, menor a diluição. Aí ele coloca mais uma frase aqui, só para contextualizar. Então, teoricamente, esse resumo poderia ser mais abrangente com os resultados. Poderia colocar os valores, né? Os valores de dimensão. Por que ter melhor acabamento? Comparar com o outro. Geralmente, em engenharia, a gente costuma utilizar número, que fica mais fácil de se entender e de se comparar. E aqui nós temos algumas palavras-chave: soldagem a plasma, arco transferido, diluição e a liga Stellite 6. Vocês podem notar, aqui nós temos aqui citam de acordo com a literatura.
Por que já começa dessa maneira? Porque esse trabalho, como vocês, quem leu pode notar, não tem um tópico de referencial teórico. Por que isso acontece? Isso é muito comum nos trabalhos que são práticos. Lógico que isso não vai poder acontecer no nosso trabalho, porque é uma regra da nossa faculdade. Então, precisaria estar especificado um tópico de referencial teórico aqui. Aqui ele descreve o processo. Então, esse umzinho aqui, ó, quem está vendo aqui, isso aqui é uma referência. E como é que eu vou saber quem é esse um? É só eu ir lá embaixo, depois, na página das referências. Então, vamos chegar lá com o tempo. Vocês se lembram que eu falei que é necessário, geralmente, uma referência por parágrafo? Vocês podem observar que aqui isso não acontece. E eu vou dizer por que isso não acontece. Esse trabalho é de 2010. O trabalho de 2000, em 2010, a exigência para pesquisa era diferente da exigência que nós temos agora, 10 anos depois, em 2020. Isso aqui não poderia mais acontecer. Então, o que a gente vai buscar fazer? Cada um dos parágrafos ter a sua referência. Esse aqui. Ele fala sobre os equipamentos necessários, mas provavelmente não foi ele que pensou isso. Isso aqui era para estar referenciado. Então, aqui mais à frente, nós temos mais uma referência para poder comparar os valores de diluição. Já que ele vai fazer um teste nos parâmetros, é bom ele observar o que tem na bibliografia para facilitar. E aqui ele fala sobre os dois processos. Eu não vou ler os dois processos aqui. Depois, quem tiver curiosidade, é só se alinhar. E aqui, vamos chegando na parte de metodologia, que ele chamou aqui de materiais e métodos. Então, ele fala da bancada de ensaio. No caso, ele descreve a bancada. Mostra quais são os equipamentos que vão ser utilizados aqui por meio de uma legenda, 1, 2, 3, e está descrito bem aqui embaixo, pelo meio da figura. Então, para quem objetivar fazer um trabalho prático, é interessante você mostrar o equipamento que você quer utilizar e descrever quais são as partes principais dele, aquelas que vão influenciar mais no nosso trabalho. E aí ele descreve também o bico utilizado, que teve uma variação, e também mostra como foi caracterizado o material. Para quem não sabe, caracterização do material é olhar a sua micrografia. Vamos fazer uma análise microscópica dele, em busca da microestrutura do material. Então, a partir daí, nós chegamos aonde? Os resultados de discussão. Vocês podem observar que a metodologia dele foi curtinha, ele apresentou os equipamentos, ele mostrou alguns parâmetros que serão utilizados e só. Foi isso que ele fez. Essa parte do bico constritor que está mostrando os parâmetros e também aqui na caracterização. Então, iniciando aqui, ele descreve a composição química dos materiais utilizados, no caso o substrato, que é o nosso metal base, e aqui também do material em pó e do material em arame. Quem for trabalhar com algum aço, com algum material, tem que descrever a composição química, para dizer por que ajuda a nortear também o que foi feito, o que deveria ser feito, analisar os resultados, perdão. E aqui tem as variáveis e os parâmetros de soldagem, que, na minha humilde opinião, deveriam estar na metodologia, não nos resultados. Porque isso é um dado antes do resultado. Você programa o equipamento a partir desses dados que aí estão. Então, se é uma programação antes dos resultados, ele deveria estar onde? Na metodologia, que é quando você descreve o que você vai fazer. Aí, a partir daqui, ele já começa a comparar o aspecto superficial. Você pode observar que esse lado esquerdo, no detalhe, está um pouco mais estragado aqui, né? Está meio feio. E esse lado aqui da direita está bem mais bonitinho. Que, comparando a técnica do pó e a do arame. E aqui ele começa a citar valores. E já vem uma referência bem aqui. Silva. Silva estabelece valores próximos. Então ele pegou o resultado que ele obteve e comparou com o de alguém. Ou comparou com o parâmetro que alguém utilizou.
para aí sim chegar num valor real e ver se o trabalho que ele fez está de acordo ou se teve algum erro no processo, se os parâmetros não são os corretos. Aqui também, mais uma vez, tem mais um trabalho de referência aqui. E aqui também, logo em seguida. Então, ele compara a vazão do gás, que é um dos parâmetros que foi observado, influencia. Então, tudo que faz ajuda no trabalho. E aqui, seguidamente, embaixo, nós temos aqui essa outra referência, que fala sobre a deposição de um dos tipos de processo. O que isso quer dizer? Está dizendo por que essa imagem aqui, por que esse cordão de solda ficou melhor. Então, ele buscou uma referência para ajudar a explicar o que está no trabalho. Então, aqui nós temos imagem dos cordões de solda. É sempre importante os valores em número, os valores objetivos, destacar ou em tabela ou em figura, que facilita a visualização, como vocês podem observar aqui. E sim, ele é importante constar no texto, com certeza. Tem que constar no texto também, mas é bom observar dessa maneira aqui, ou em figuras ou em tabelas. Então, mais uma vez, tem uma outra referência aqui para falar de outro tópico, o diâmetro do bico constritor. E aqui ele cita alguns resultados em termos de tópicos. Isso não é uma coisa muito comum. O tópico ele é mais reservado à conclusão. Então, aqui vocês estão vendo que está um pouco fora de ordem, porque é da forma que a revista quis dispor as tabelas e gráficos. Então, isso aqui tem os dados referentes à análise. Esses dois gráficos estão iguais. Qual que está igual? Os dois ainda, esses dois. Não, um é a área do material. Realmente, você tem razão. Você vê que a gente pode achar erro mesmo depois de um tempão, né? Que era para ser diferente, tá vendo que a legenda é uma e a da outra imagem é outra? Ficou bem observado, Alencar. Aqui depois, ele avalia a microestrutura e a microdureza. Também cita aqui mais um. Então, ele observou o quê? Que teve a microestrutura mais refinada, ou seja, tem grãos menores. Então, ele disse, esse cara aqui também observou essa mesma condição. Para quem estava com dúvida para que servia a referência, então essa aula tem esse propósito. Ou ela concorda com você, ou ela se torna um parâmetro de comparação, ou ela discorda do que você achou. Aqui tem as imagens, mais um gráfico. E aqui nós chegamos às conclusões. Em algumas revistas exigem que seja colocado em tópicos, mas vamos ler algumas delas aqui. O processo PTA foi produzir o melhor acabamento. Beleza. Aí ele explica, ou teve alguns outros resultados aqui. No processo PTA foram encontrados valor de diluição menor. É tudo aquilo que a gente já viu. Ele comparou todos os parâmetros e foi bem direto aqui. Todos esses tópicos que aqui constam poderiam se tornar uns 3 parágrafos, mais ou menos, para descrever tudo isso aqui. Para deixar mais bem explicado. Lógico que assim está direto e está sendo fácil de entender? Sim, mas poderia retomar algumas das coisas que foram observadas nos resultados e poderiam ter passado despercebidos pelo leitor. Mas, no mais, sobre esse artigo, é isso que a gente pode analisar, dos pontos positivos e negativos. Alguém quer fazer algum comentário? Quem leu esse trabalho aqui? Professor, mestre, eu achei assim que o formato dele está quase saindo da folha dos lados. Esse formato é certo porque na BNT diz que é 1,5 à direita, 3 à esquerda, 3 em cima e 1,5 embaixo, se eu não me recordo. Não esse formato aí que você falou também não é o padrão, não. Na verdade, o correto é 3 na esquerda, 3 no superior, 2 na direita e 2 no inferior. Aqui, como é de uma revista, ela publica da maneira que ela acha melhor, entendeu? Tanto que colocou 2 colunas, colocou a tabela do jeito que eles quiseram, não seguiu a BNT nesse caso. No nosso caso, nós vamos ter que seguir a BNT. Então, vocês se atentem bem ao que está constando no nosso modelo que eu postei no portal para vocês. Então, vocês prestem bastante atenção nisso para poder
desenvolver o trabalho de acordo com o que tem que ser. Eu não quero tirar ponto de ninguém por causa de formatação. Isso é uma bobagem. Eu quero avaliar o que está, o texto de vocês, o que vocês colocaram. Eu não quero tirar ponto de ninguém porque está fora da formatação, porque isso é uma coisa muito simples e eu confio em vocês para poder fazer, chegar nesse resultado. Beleza? Tá explicado Só por que mais está nesse uma formato maluco dúvida, aí? Fala. mestre. Digamos assim, igual no meu, é filtro de ar. Na hora que eu peguei da parte do manual do carro, essa parte para destacar no trabalho deve estar também na BNT ou só ela que é diferente, porque no manual é diferente? Você pode retirar e colocar como imagem, se for o caso. Entendi. Show? Posso seguir então? Alguém leu esse segundo aqui? Parece que esse segundo foi meio rejeitado porque ele é grande. Calma aí que tem alguém se manifestando. Se o chat quisesse abrir, tava show. Aí, A Pedro. letra apagada, né? É só no resumo, no caso, né? Não sei por que ele tá assim, não. Também é coisa da revista. Não é uma coisa minha. Quem leu esse artigo aqui notou a falta de referências. Quer ver? O primeiro parágrafo sem referência. Ele fala sobre a Conferência das Nações Unidas e não cita de onde ele tirou. Ele fala sobre o protocolo e não cita de onde ele tirou. Ele fala sobre os anos 90 e não cita de onde ele tirou. Ele fala sobre crise do petróleo e não diz de onde ele tirou. Não foi essa Professor, pessoa que criou isso. Também não foi essa pessoa que disse isso aqui, ó, que a aceitabilidade ao longo dos anos tem se desenvolvendo e gerou maiores discussões. Não foi essa pessoa que disse isso. Pode falar. não, eu ia perguntar a respeito disso mesmo. Se, no caso, essa pessoa tivesse chegado em uma conclusão, entendeu? O pensamento e raciocínio dela, Na ela conclusão, poderia não fazer na um parágrafo. introdução. Na conclusão você pode ficar à Hã? vontade para escrever. Na introdução, não. E no desenvolvimento do trabalho? Também não. Porque as suas convicções, provavelmente alguém já falou sobre elas. E a gente só pode ser convicto da opinião nos resultados e principalmente nas conclusões. Então, o resultado, Ah, mas a gente, você conta o que aconteceu, que você observou, e tenta comparar com alguém. Foi como eu disse no exemplo do trabalho anterior. Pode falar. no caso, a gente vai comparar com alguém. Esse alguém também teve como referência um outro alguém, entendeu? Sim, e por aí vai. Esse é o Mas objetivo aí da quem vai ser a pesquisa. minha referência? Pode ser o primeiro? Pode ser todos A- eles, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 10, ou pode ser um, se for um tema pequeno. Quanto mais referências, melhor. Lógico que ela tem que ter a ver com o texto. Entendi. Quanto mais você olhar, melhor. Esse objetivo. Ah, mas alguém citou alguém? Ótimo. Vê o que o outro cara falou também. Passa esse tempo todo para chegar aqui depois do objetivo aparecer uma referência. Que eu também acredito que não esteja assinado de maneira correta. Porque Neto não é sobrenome. É igual o Júnior. Júnior não é sobrenome. Aqui, o que ele quer fazer? Analisar os impactos sociais e ambientais ocasionados pela instalação do Parque Eólico na Paraíba. Beleza. Tá aí o objetivo. E tá falando como que ele vai fazer isso, por meio da técnica de planejamento integrado de recursos. É uma introdução muito longa, não deveria ser desse tamanho todo, não. Aqui, ele falou que faz-se primordial na área de implementação de projetos. Alguém já deve ter falado isso, não foi ele que falou que é importante, porque essa teoria foi criada por alguém, essa pessoa já pensou nisso. Então, poderia ter citado aqui a teoria original. E aqui ele fala também do Ministério de Minas e Energia. Tem que ter essa referência que ele atua nos leilões. Aqui, ó, estão vendo aqui que ele é responsável pela realização de leilões? Isso deve ter uma referência, ou pelo próprio material do Ministério de Minas e Energia, ou por algum outro trabalho que falou sobre isso. Então, esse trabalho aqui, ele carece de fontes. E aqui, mais uma vez, quem falou que deixa a comunidade impactada devido ao interesse de grandes empresas? Quem que disse isso? Alguém que disse isso. Não foi essa pessoa que está dizendo aqui.
Então, esse é o famoso plágio, que você pega o que alguém disse e não utiliza. Estão vendo como que essa introdução fala, 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 fala e não fala nada? Aqui, a metodologia do trabalho não era para estar aqui. Não era para estar na introdução. Ele era para estar dividido melhor nesse trabalho aqui. Era para estar melhor distribuído. Esse aqui é um trabalho de revisão. Então, ele procurou outros trabalhos, só que a revisão não está bem elaborada. Aqui, mais uma vez, ele fala, no Brasil, as primeiras iniciativas datam de 1994. Quem que disse isso? Ele que pesquisou como historiador? Ou alguém que... Cadê a referência disso aqui? Deveria constar no trabalho. E aqui a gente pode observar que isso se repete ao longo do trabalho. Ele fala aqui sobre um programa institucional, que é o Programa de Incentivo às Fontes Renováveis, é o PROINFA. Cadê a referência do PROINFA? Aqui ele fala sobre a lei. Cadê a referência da lei vindo logo aqui depois? Era para estar assim, Brasil e o ano, 2002. Aqui nós temos algumas outras referências que depois a gente vai olhar. A gente tem que tomar cuidado com a repetição de referências. Mais uma vez aqui, ele caracterizou o modelo energético brasileiro como gestão centralizada. Ele caracteriza isso com base em quê? Aqui ele fala também, quais são as necessidades desse tipo de modelo. Alguém falou isso aqui, não foi ele que disse. Ele fala esse modelo precisa de quê? Alguém falou isso aqui com certeza. Professor, Fala. por exemplo, digamos que eu faço uma pesquisa, né? Eu pesquiso um artigo seu. Aí na minha referência eu posso colocar o seu nome, mesmo que o mesmo texto você tirou como referência outra pessoa? Não, você vai citar outra pessoa. Você tem que procurar o trabalho da pessoa. Você não pode só pegar a referência e colar, entendeu? Eu tenho que chegar na fonte, então. Exatamente. Se aqui está, por exemplo, o ANEEL 2014, você vai dar uma olhada no ANEEL 2014 para poder confirmar se essa pessoa disse que é se é 1,3 mesmo, entendeu? Que às vezes a pessoa copiou errado. Entendi. Porque esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Porque tem trabalho que eles citam geralmente alguma pessoa, entendeu? Sim. Tá vendo esse APUD aqui, Certamente ó? escrever um artigo sobre. Sim, esse APUD seria isso aí que você está falando. Só que aqui não está correto, não está feito da maneira correta também. Não é assim que faz. Só que eu não recomendo vocês fazerem isso não. Mas pode continuar a sua pergunta. Aí nesse caso é Traud, né, em 2018. Digamos que fosse Elias 2018. Só que você pegou você tem uma outra referência. Eu poderia colocar o seu nome ou eu tinha Não, que é o da colocar dessa referência outra? original. O que você poderia falar, por exemplo, do meu trabalho é o que eu concluí, que é um texto meu próprio, entendeu? Ah, sim. Digamos que na minha conclusão, assim, vamos ficar no tema energia eólica. A energia eólica é muito boa. Está na minha conclusão isso. Você pode botar. Segundo Elias, a energia eólica é muito boa. Porque fui eu que disse mesmo, não foi citação de ninguém, entendeu? Ah, entendi. Mas isso só na conclusão, então, né? Exatamente. Onde você busca referências do artigo que você está lendo? Nos resultados e na conclusão. Referências dele, desse mesmo artigo. Então, o que você tira de informação desse mesmo artigo está nos resultados e na conclusão. De outros artigos, ele pode estar espalhado no artigo todo. Você pode procurar referências em um único artigo, pode ter mais de 10 referências que podem te interessar. A gente viu aqui, por exemplo, aquele Traud. A gente poderia ler o trabalho desse cara. E para citar esse trabalho que a gente está lendo aqui, que eu poderia pegar de informação desse? Ele fala assim, tem alguma referência, algumas não tem, cita dados e não tem referência. Então ele foge do padrão que seria o mais ideal. Como é que um trabalho assim, fora dos padrões, é publicado? Quando a revista é menor, a exigência dos trabalhos também é menor. Então, para ser publicado, aqui, por exemplo, ele coloca uma referência na conclusão. Não é algo comum de se fazer, não recomendo que vocês façam isso. E aqui também.
Aqui, o que Ô, você poderia... mestre, Fala. você falou que na conclusão podia destacar Elias, falando que o resultado foi muito bom. Não, o que você poderia... isso que eu vou falar agora. Digamos que eu queira citar esse trabalho. Eu peguei isso aqui, ó. Por exemplo, o Brasil é um mercado... Opa, tirei o zoom. Como é que eu fiz isso aqui? Deixa eu voltar com o zoom aqui, só um minuto. Cadê essa desgraça desse zoom? Enfim, não faz mal não. Deixa eu só voltar aqui. Então, olha o tamanho da conclusão da pessoa. Tem 3 páginas, olha aí. Lembra de editar essa parte aí da desgraça. Não, vou pensar sobre isso. O que você poderia pegar, por exemplo, é uma citação que está aqui. Que ele dá a opinião dele sobre energia. Aí sim, que é o que esse autor está falando. Você pode pegar referências de outros trabalhos, mas desse cara aqui, você pegaria o que ele está dizendo. Por exemplo, que aliando a proteção ambiental, dá para deixar o aparelho político adequado e pronto, trabalha bem com o empreendimento energético. Beleza, você pegou desse cara aqui, que foi ele que disse. Tá onde? Tá na conclusão dele. Aí sim, é algo que esse autor falou. Então, no caso de fazer a citação, é a partir dele. E aqui tem inúmeras referências que poderiam ser utilizadas. Que nós temos o link aqui em azul, que era só clicar. Então, alguém tem alguma pergunta com relação a esse trabalho aqui? Ô, professor, Fala. só aquele questionamento que você disse sobre eu ver um comentário no seu trabalho e citar lá a fonte, né? Mas eu já vi, aí se puderem tirar essa dúvida, eu não lembro exatamente como estava, mas, por exemplo, de acordo com fulano de tal, citado por Beltrano, a pessoa coloca as duas situações. Isso aí pode, né? Não faça isso. Não? Isso parece preguiça. Porque se você pode olhar o original, para que você vai citar alguém que citou alguém? Ah, tá. Mas eu já vi isso alguma vez. Não, as pessoas fazem muita coisa, entendeu? O que eu tô falando assim, não é proibido, eu só não recomendo. Ah, tá. Aquele APUD que nós citamos anteriormente é essa situação, quando você cita alguém. E quando eu recomendo você usar isso? Quando você tem um documento que você não teve acesso a ele. Mas está tudo na internet hoje em dia, é difícil você não poder acessar um documento. Ô, Elias, você pode repetir para mim o que é o APUD? O APUD é quando você cita o que alguém citou.